Nesse vídeo nós vamos entender como funciona, como agem os remédios beta-bloqueadores em seu aluno, em seu paciente. Então vamos lá. Os remédios beta-bloqueadores, eles são remédios utilizados tanto para o tratamento de uma doença cardiovascular, como para o tratamento da hipertensão arterial. Então vamos entender como ele funciona. Por quê? Porque ele pode interferir inclusive no processo de emagrecimento do seu aluno, do seu paciente. Então você precisa analisar a função dele para você poder entender como vai ser a prescrição do treinamento e da dieta. Bom, primeiramente vamos entender a função do coração. O coração tem como função principal fazer o quê? Ejetar sangue para todos os órgãos e sistemas. Então, a função do coração é manter o adequado débito cardíaco. O que é débito cardíaco? Débito cardíaco é a quantidade de sangue que o coração ejeta por minuto. Em repouso, o nosso coração, para atender a necessidade de todo o nosso organismo, ejeta cerca de 5 a 6 litros de sangue por minuto. O débito cardíaco, que então é a quantidade de sangue ejetada por minuto, é determinado a partir da frequência cardíaca vezes o volume sistólico. Então, a frequência cardíaca vezes o volume sistólico dá o débito cardíaco. Frequência cardíaca, você sabe, número de vezes o coração se contrai por minuto. E o que é volume sistólico? Volume sistólico é a quantidade de sangue que o coração ejeta por batimento ou por sístole. Então, não confunda com débito cardíaco. Quantidade de sangue ejetada por minuto. Tanto que a unidade de medida aqui são litros por minuto. Volume sistólico, quantidade de sangue ejetada por batimento. Tanto que a unidade de medida são ml por batimento ou ml por sístole. A função do coração é manter o adequado débito cardíaco. Deixar baixo quando estamos em repouso, mas aumentar quando fazemos alguma atividade, como o exercício físico. Então, o coração, para ele poder contrair e mandar sangue para todos os órgãos e sistemas, ele não precisa de nada nem ninguém. Por quê? Porque o coração tem actina e miosina. Tem as proteínas contráteis actina e miosina, por isso que o coração é um grande músculo que se contrai. Apesar disso, lá no átrio direito, deixa eu fazer o desenho aqui, logo abaixo da veia cava superior, eu tenho algumas fibras que não são fibras contráteis, são fibras autorrítmicas, que elas têm capacidade de se autodespolarizar e mandar impulso para todo o coração poder se contrair. Então, tem actina e miosina no coração, por isso que ele se contrai. Mas ele é um órgão autonômico, não precisa de nada nem ninguém para poder se contrair, porque no átrio direito, logo abaixo da veia cava superior, tem o nodo sinusal. Isso aqui é chamado de nodo sinusal ou nodo sinoatrial. Ele é o marca-passo do coração. Mas, apesar do coração não precisar de nada nem ninguém, o sistema nervoso central chega e fala: coração, a sua função é fundamental. É manter a quantidade de sangue adequada para todos os órgãos e sistemas. Olha a conversa do sistema nervoso central com o coração. E o sistema nervoso central fala: apesar de você não precisar de nada nem ninguém para poder se contrair, eu vou atuar sobre você. Para quê? Para que você possa ter uma função bem adequada. Por quê? Porque você precisa mandar sangue para todos os órgãos e sistemas, inclusive para mim. Então o sistema nervoso central atua sobre o coração para deixar ele mais eficiente. Eficiente para quê? Para aumentar o débito cardíaco quando for preciso, mas deixar o débito cardíaco baixo quando não for preciso, como o caso de quando estamos em repouso. Então, é para isso que atua o sistema nervoso central. Como o sistema nervoso central aumenta o débito cardíaco? Como? Atuando com as suas fibras simpáticas, ou chamado também de sistema nervoso simpático. E como que o sistema nervoso central atua no coração para diminuir o débito cardíaco? Com as suas fibras parasimpáticas, ou sistema nervoso parasimpático. Como
que o sistema nervoso simpático, atenção nisso, fica comigo aqui, para você poder ser diferenciado, para você poder entender aquilo que quase ninguém entende. Como que o sistema nervoso simpático aumenta o débito cardíaco? Só pode ser atuando, aumentando a frequência cardíaca ou a força de contração. Porque para aumentar o débito cardíaco tem que aumentar isso ou isso. Então, como que o sistema nervoso simpático faz isso? O sistema nervoso simpático, ele informa para o coração aumentar a frequência cardíaca e a força de contração. Mas como? Como? O sistema nervoso simpático libera catecolaminas. Catecolaminas. Catecolaminas é adrenalina e noradrenalina. E como que o sistema nervoso parasimpático diminui o débito cardíaco? Diminuindo a frequência cardíaca e diminuindo a força de contração. Como? O sistema nervoso parasimpático libera um neurotransmissor, que é acetilcolina. Acetilcolina. Aí você pode perguntar, tudo bem, mas como que as catecolaminas informam o coração que é para poder aumentar a frequência cardíaca e a força de contração? Simples, porque nós temos no coração receptores de catecolaminas. Olha toda a análise que eu estou fazendo para você poder entender o mecanismo fisiológico dos remédios beta-bloqueadores. Porque eu não quero chegar aqui e falar assim, ó, ele faz tal coisa. Eu quero que você entenda para quê? Para que a sua prescrição de treinamento de dieta possa ser diferente, possa ser criteriosa. Então vamos lá. Então o sistema nervoso simpático libera catecolaminas. No coração eu tenho receptores de catecolaminas. Quando as catecolaminas se ligam aos seus receptores, a resposta acontece. Que resposta? Frequência cardíaca aumentar e força de contração aumentar. Como se chamam os receptores de catecolaminas no coração? Eles se chamam receptores. Deixa eu marcar aqui. Receptores beta 1 adrenérgico. Receptores, deixa eu fazer assim. Receptores, apagar aqui para não confundir para vocês. Receptores beta 1 adrenérgico. Receptores beta 1 adrenérgico. Como age agora os remédios beta-bloqueadores? A função dos beta-bloqueadores é diminuir o quê? O estresse cardíaco, a exigência do coração. Como que diminui a exigência do coração? Diminuindo a frequência cardíaca e diminuindo a força de contração. Então os beta-bloqueadores agem como? Os remédios beta-bloqueadores, remédios beta-bloqueadores, o que eles fazem? Eles inibem os receptores beta-adrenérgicos. Os receptores beta-adrenérgicos. No caso, no coração, eu tenho os receptores beta-1 adrenérgico. Então, os beta-bloqueadores bloqueiam esses receptores. Então, imagine o seguinte, no seu aluno, no seu paciente, só uma analogia, não que seja esse valor, tem 50 receptores beta-adrenérgicos no coração. Então, 50 catecolaminas podem se ligar para gerar a resposta. Mas agora, como fez uso de um remédio beta-bloqueador, os remédios vão bloquear os receptores. Todos os receptores? Não, alguns. Então agora, ao invés de ficar 50 disponível para se ligar a catecolaminas, vai ter 20, 25 receptores disponíveis para se ligar. Logo vai se ligar menos catecolaminas, vai subir menos a frequência cardíaca e vai ter menos força de contração, diminuindo então o estresse cardíaco, diminuindo a exigência para o coração. Só que agora você que é profissional diferenciado, você precisa saber o quê? Que receptores beta-adrenérgicos nós temos também em outros locais. Nós temos, por exemplo, lá nos vasos sanguíneos da musculatura esquelética, eu tenho lá os receptores beta-2 adrenérgico. Receptores beta-2 adrenérgico. Eu tenho no tecido adiposo, porque para você poder fazer a queima de gorduras, ou seja, metabolização de gorduras, você precisa de duas respostas fisiológicas. Ouça-me!
para você poder ter a metabolização de gorduras, a metabolização é dependente de duas respostas fisiológicas. Uma é a lipólise, a outra é a oxidação. O que é a lipólise? Estou aqui no tecido adiposo. Estou aqui no tecido, então aqui é o tecido adiposo. Tecido adiposo. Para poder ter a lipólise, o que é a lipólise? Lise, quebra, lipo, gordura, quebra da gordura. Primeiro, então, a resposta para você poder metabolizar é ter a lipólise. A lipólise é ativar as enzimas que fazem a quebra do triglicerídeo. O triglicerídeo é a forma que a gordura é armazenada no tecido adiposo. Triglicerídeos são 3 ácidos graxos ligados a um glicerol. Quando é ativado no tecido adiposo enzimas chamadas de lipases, em que a principal é a enzima lipase hormônio sensível, quando essas lipases são ativadas, e principalmente a lipase hormônio sensível, elas quebram o triglicerídeo e agora libera para o sangue os ácidos graxos. Os ácidos graxos. Libera também o glicerol, mas não é o foco a discussão aqui agora. É o glicerol. Mas agora vem a questão, como essas enzimas lipases que vão quebrar a gordura são ativadas? Elas são ativadas por catecolaminas. Por catecolaminas. Adrenalina e noradrenalina. Quando as catecolaminas se ligam aos seus receptores no tecido adiposo, eu tenho a ativação dessas enzimas. Como se chamam os receptores de catecolaminas no tecido adiposo? Se chamam receptores beta 2 adrenérgico e também tem os receptores beta 3 adrenérgico. Então, olha que interessante, eu tenho receptores beta-adrenérgicos no coração, receptores beta-adrenérgicos nos vasos sanguíneos que vai irrigar o músculo esquelético e no próprio tecido adiposo. Só que no coração são receptores beta-1 adrenérgico, nos vasos sanguíneos da musculatura esquelética, receptores beta-2 adrenérgico. No tecido adiposo, para ter a lipólise, são os beta-2 adrenérgico e beta-3 adrenérgico. Por que eu estou falando tudo isso? Porque nós temos os remédios beta-bloqueadores cardioseletivos e não seletivos. Os beta-bloqueadores cardioseletivos selecionam o coração. Então, os beta-bloqueadores cardioseletivos bloqueiam somente os receptores beta-1 adrenérgicos no coração, que é a essência o que o médico busca. Por quê? Porque ao inibir esse receptor, menos catecolaminas vai se ligar, menor vai ser o estresse cardíaco para essa pessoa que é cardiopata ou hipertensa. Só que também, Rafael, dá um exemplo de um beta-bloqueador cardioseletivo. Por exemplo, atenolol, nebivolol. Só que nós também temos os beta-bloqueadores cardio não seletivos. Cardio não seletivos não selecionam, como por exemplo, propanolol. O carvedilol, eles não selecionam, bloqueiam os receptores beta-1 no coração, mas também bloqueiam receptores beta-2 nos vasos sanguíneos da musculatura esquelética e os receptores beta-2 e beta-3 no tecido adiposo. Por que você precisa saber disso? Porque se você não conhece o mecanismo de ação, o seu aluno, o seu paciente pode estar fazendo uso de um beta-bloqueador cardio não seletivo e apesar do treino e da dieta estar sendo prescrita de maneira criteriosa, ele vai ter menor resposta de emagrecimento. E por quê? Porque para poder ter a metabolização de gorduras, a primeira resposta é a lipólise. Só que para ter a lipólise eu preciso ativar as enzimas lipases. Principal lipase hormônio sensível. Mas para ativar elas, eu preciso que catecolaminas se liguem a receptores beta-2 e beta-3, só que estão inibidos pelo medicamento. Além disso, para você poder treinar o seu aluno, você precisa que tenha vasodilatação. Vasos sanguíneos da musculatura esquelética tenha vasodilatação. E para ter vasodilatação, eu preciso que quando o sistema nervoso simpático libere catecolaminas, essas catecolaminas nos vasos sanguíneos da musculatura esquelética, no receptor beta-2 e beta-2 adrenérgico, faça vasodilatação. Como o remédio bloqueou
receptor beta 2, vai ter menos vasodilatação, vai ter menos aporte de oxigênio, menos aporte de sangue, menos aporte de nutrientes. A capacidade de resistência muscular do seu aluno está reduzida. Aí vem a pergunta, se é para poder, por exemplo, dá para você poder agora mandar uma carta para o médico para poder conversar com ele, identificar se o beta-bloqueador que está sendo utilizado, a busca era só diminuir o estresse cardíaco, porque ele poderia fazer uso de um beta-bloqueador cardioseletivo. Por quê? Porque se você não entende de... Ah, não, Rafael, por exemplo, é uma pessoa que tem insuficiência cardíaca, teve infarto, e aí foi passado um carvedilol, que é um beta-bloqueador cardio não seletivo. Vou pedir para ele tirar? Não, porque o carvedilol reduz mortalidade. Então, nesse caso, vai ter que ficar com o beta-bloqueador cardio não seletivo mesmo. Só que você vai ter que agora ser mais minucioso e explicar para o seu aluno por que a resposta de emagrecimento está reduzida. Ah não, agora o remédio pode ser alterado do propanolol para o atenolol, ou seja, do beta-bloqueador cardio não seletivo para o seletivo. Mas onde eu quero chegar? Que você tem que ser diferente, você tem que dominar aquilo que quase ninguém domina. Você não pode ficar só, quem entende de remédio é o médico, pelo amor de Deus. Se você quer ser um personal trainer, um nutricionista diferente, você precisa identificar, analisar tudo aquilo que quase ninguém faz. Entenda isso, entenda esses mecanismos fisiológicos para que a sua prescrição de treino e dieta possa ser diferente, criteriosa. Nós mudamos a vida das pessoas.